Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Paulo Penisga é o nosso convidado. Residiu em Sils, tendo vindo nascer a Portimão no ano de 1963, na maternidade do antigo Hospital da Igreja do Colégio, como era assim conhecido. É casado e vive em São Brás de Alportel. O Paulo é licenciado em História pela Universidade de Coimbra, é professor atualmente de História em Olhão e colaborador com alguma regularidade nos jornais Barlavento e Terra Ruiva. Bom dia, Paulo Penisga. Olá, bom dia. Bem-vindo aos Dois Dedos de Conversa. Obrigado pelo convite. Já há tempos que tinha feito o convite, mas vai, não vai, sim. Desta foi de vez. Paulo, sei que hoje vais falar sobre alguns assuntos que estão na ordem do dia. Sim, sobre o estado do clima e as alterações climáticas, porque penso que é um dos temas prementes e sobre o qual me tenho pronunciado ultimamente e penso que é importante falarmos. Exatamente. E também algumas adversidades do clima, evidentemente, e Claro. relação ao Rio Arado e ao desordenamento do território, não é verdade? Sim, e depois faço uma incidência, falo num plano mais geral e depois faço uma incidência sobre o nosso Algarve. Sim, senhor. Então vamos lá ouvir o nosso Paulo Penisga. Então, como já todos nós nos apercebemos, a natureza tem-se mostrado muito zangada. Tivemos o que aconteceu em Valência, dramático, que nos deixou a todos muito alarmados e preocupados. Não viesse de qualquer maneira aí ao Algarve. De qualquer maneira, aí na zona de Sotavento, da qual tu estás a falar, houve também umas cheias na zona de Tavira e em Olhão, não é? Sim, mas nada que eu considere demais. Eu depois já falo também sobre isso. Sim. E nestes últimos dias, na Grã-Bretanha, tivemos também uma tempestade. Então, a natureza mostra-se zangada e estes epifenómenos e estas catástrofes naturais cada vez são mais fortes e mais violentas e provocam muitos estragos. E eu penso que nós seres humanos e a sociedade, e isto tornou-se uma evidência, apesar de quem por vezes não queira encarar a realidade, que nós não podemos continuar a olhar para a natureza de um modo utilitário, como olhávamos há 100 anos atrás ou até há menos. Porque o que acontece é que a ideia de progresso e a ideia de que podemos continuar a explorar e a ideia de desenvolvimento sempre ligada a uma exploração contínua de recursos naturais e ocupação da terra não pode continuar. Tem de haver uma mudança de mentalidades que nem sempre continuamos a ter, porque o progresso hoje está doente. Eu já uma vez escrevi sobre isso e está doente porque nós não podemos continuar a insistir nesta exploração contínua de recursos naturais. E o que é que acontece? Nós, por exemplo, poderíamos até aprender com alguns povos autóctones e povos indígenas, nomeadamente da América. Por exemplo, eu tenho presente, ainda ontem estava a ler, por exemplo, os Mapuches, que é um povo indígena do sul do Chile, em guerra com o Estado do seu próprio país, de há uns anos para cá, veem a natureza o sentimento deles é de pertencer à natureza. E se nós entendêssemos a natureza assim, a natureza como um ser vivo, ao qual nós pertencemos, teríamos um entendimento, uma compreensão diferente. Como isso não acontece, nós vemos apenas a natureza como um bem, bem no sentido de expropriar, de ser um pertence. Tiramos tudo dela, mas não damos nada em troca. E não damos nada em troca. E o que acontece é que se podemos continuar com muitos projetos e se fez tudo o que se fez ao longo destes anos, penso que se vai tornando evidente que é necessário mudar e é necessário parar. Só que o que acontece, na realidade, não é bem assim. E nós, por exemplo, se incidirmos e falarmos sobre o nosso Algarve, e depois há uma série de contradições que eu vou focar aqui alguns aspectos que são caricatos, se não fossem tristes, porque mostram como
como é difícil chegar a um entendimento e que as coisas comecem realmente a mudar. Por exemplo, a questão dos rios e a questão do arado e também a questão aqui a Sotavento, ainda há pouco dizias e falavas, realmente choveu muito mais a Sotavento do que a Barlavento. Habitualmente é assim. Eu posso dar uma ideia, porque eu habitualmente desloco-me a Silves e a Portimão uma vez por semana. E aí, há tempos atrás, quando houve aquela tempestade e houve aqueles avisos da parte da Proteção Civil a dizer para evitar deslocações, chuva muito forte, vento forte, para terem uma ideia, eu nesse dia estava-me a deslocar, via do Infante, e quando saí de São Brás ainda chovia, chuva não muito forte, portanto uma chuva perfeitamente normal, que faz falta, e quando cheguei então ali já próximo da Albufeira, o céu começou a clarear e deixou de chover, e à medida que ia avançando, Silves, Portimão, o tempo estava lindamente. Portanto, há também às vezes um alarmismo que não se justifica. E as chuvas a Barlavento, aqui a Sotavento, choveu bem, houve inundações, mas nada demais, porque, por exemplo, o Tavira, e eu já dei aulas um ano em Tavira, o Gilão transbordou, realmente tinha uma corrente forte, que é bonita de se ver, porque também é um rio, tal como acontece com o Arado, é muitas vezes o mar, é a maré que enche o leito do rio, não é? Até à cidade. Sim, sim. E desta vez não via-se mesmo uma água lamacenta da enxurrada da muita chuva. Mas não leva a que haja por aí, é normal, é a natureza, é como acontecia, é como eu me lembro em miúdo, em Silves, as cheias do Rio Arado, cheias de chuva, porque realmente na altura, quando eu era miúdo, ainda só havia a barragem do Arado, do Estado Novo ainda não havia a barragem do Sim, Fundo. sim. E nós em Portimão apanhávamos as laranjas que vinham a boiar na Exatamente, correnteza. apanhavam as laranjas e havia miúdos, eu lembro-me, havia miúdos mais pobres da cidade que enchiam baldes de enguias, que apanhavam com uma cana e com um isco de minhoca e depois iam vender, e as laranjas da Horta Grande, havia tudo isso e era perfeitamente normal. O que acontece, por exemplo, em Tavira houve esta cheia na cidade, Olhão também, Albufeira também. Hoje em dia as pessoas fazem muitos vídeos e estão sempre a pôr estas coisas nas redes sociais. E às vezes cria-se um alarmismo e uma ideia que não deve haver, porque realmente, até porque muitas vezes quando estas cheias, e o problema maior é o caso da Albufeira e na inundação do centro da cidade, da Zona Baixa, tem mais a ver com erros de ordenamento do território de construção do que propriamente o excesso de água, apesar das chuvas estarem cada vez mais concentradas. Quando se constrói em cima de linhas de água, inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo, vai acontecer. Exatamente. Não é? Temos o caso, possivelmente poderás precisar melhor do que eu, na altura, há uns anos, não sei se 2012, era Presidente da Câmara, o Tuta, quando aconteceu aquela enxurrada em Monchique, os muitos estragos que aconteceram deveu-se à construção de muitas casas já muito próximo da linha d'água. Claro. Quando antigamente as pessoas escolhiam mais as colinas e os pontos mais altos para construir, não é? E não acontecia isso. Mas então, o que é que acontece? Aqui ali em Tavira, o governo sai-se com o coelho da cartola de construir já que a chuva foi muita uma barragem. E uma barragem, exatamente, lá vem, tal como se fala da barragem na Ribeira da Fopana, e não há muito tempo o Primeiro-Ministro até esteve a visitar a zona e há autarcas aqui, nomeadamente ligados ao PSD, aqui a Sotavento, e agricultores, porque há aquele lado, lá está o lado utilitário e de olhar querer a água porque é necessária para a agricultura, nomeadamente a Associação de Regantes do Sotavento, mas o que acontece é que não se pode estar a pensar já desta maneira, como eu dizia no início, com esta mentalidade apenas utilitária. E depois há uma série de contradições. Mas então, a propósito da Vira,
tiraram de imediato, porque veio esta chuvada forte. Paulo, temos mesmo que concluir, já estamos no limite. Mas então, um Coelho da Cartola, mais uma barragem na ribeira do Alportel. Quer dizer, que são decisões, e penso que a nossa classe política, por vezes, é estas reações muito imediatistas e simplórias para problemas que são complexos, porque nós temos uma diretiva. Há uma diretiva, e felizmente há diretivas da União Europeia que nós temos de seguir, que pretende rios e cursos de água, rios e ribeiros livres de barreiras, e ser-se no programa de restauro da natureza. E então pretende-se criar rios e ribeiras livres de barreiras, onde se possa ter peixe, onde se possa ter um fluxo de água contínuo, e estas ribeiras e rios, umas afluentes e outras a desaguar no mar, são muito importantes também, porque o mar também precisa da água sem dúvida, das chuvas, com os nutrientes. Pois, mas depois lá estão os agricultores que querem, que dizem, esta água toda a correr para o mar, está-se a perder esta água toda, e não pode ser. Então, como eu falava no início, tudo isto tem de ser pensado, tudo isto tem, por exemplo, Silves, o Arado, é um rio ali na cidade, em Portimão, não se apercebe disso, porque é estuário, é a foz, mas, por exemplo, é um rio que em Silves enche praticamente só com a maré. Felizmente houve estas chuvas, e é um rio que quando não está a maré, quando não enche com a maré, quando é o mar a encher o rio, é um rio praticamente que é um charco, que tem um fiozinho de água e não tem praticamente, as ribeiras a montante estão praticamente secas. O problema da Ribeira de Alcantarilha, com aquela morte toda de peixes que houve, que é uma ribeira que corre o risco de secar, e são estes problemas. Esses temas todos podem ficar para o próximo programa, daqui a 15 dias mais ou menos. São problemas que nós temos de começar a encarar seriamente. Olha, Paulo, sim, foi um prazer em ter-te aqui. Esgotamos mesmo o nosso tempo. Como eu dizia, podemos falar mais aprofundadamente sobre os rios algarvios, não é? Sobre outros temas. Exato. E os ribeiros. Sim. Que um problema também que eu ultimamente muito é a questão dos cortes radicais e do abate de árvores. Sim, senhor, fica combinado. Um grande abraço, até à próxima, Paulo. Um grande abraço, obrigado e até uma próxima, João. Até à próxima. Obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.